Muito bom dia, queridos. Graça e paz. Manhã do dia 28 de agosto de 2026, sexta-feira, última sexta-feira do mês de agosto. Louvado e engrandecido seja esse Deus. E hoje eu quero trazer um versículo que eu falo sempre aqui, que é Romanos 8:28, que diz assim: Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E é sobre este versículo que nós estaremos orando agora. Também tem Ontem eu recebi uma notícia muito triste, né? Um pastor amigo nosso, pastor Marcos Eberhard, ali de Lages, pastor da Igreja do Nazareno, pessoa, grande homem de Deus, estudioso, e Deus o recolheu. Ele já estava numa luta 2 semanas no hospital, fez cirurgias de ponto safena, mas não resistiu. Infelizmente veio a óbito e hoje é o seu sepultamento. Então que o Senhor esteja consolando a família do pastor Marcos Eberhard, né? Mas é sobre esta palavra que nós lemos aqui. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos estar orando nesse momento. Eu aqui, meu lugar de sempre. Você, onde você estiver nesse momento, queridos, volte sua fé para Deus. Fale com Deus. Não é o tempo, não é a extensão da oração, mas é a tua fé em Deus. Assim como Neemias, quando ele foi falar com o Assuero ali, Artaxerxes, né? Ele fez uma oração de segundos e Deus o atendeu. Então é nesse sentido também que nós estaremos orando nesse momento. Amém? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Louvado e engrandecido seja o seu santo nome, ó Pai. Tua palavra nos ensina: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ó Deus, em tuas mãos eu coloco a minha vida, da minha família, dos meus parentes, meus amigos, coloco a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nessa manhã. Também coloco, ó Pai, em tuas mãos o Brasil, o país. Estamos vivendo um momento, ó Pai, político muito insatisfatório com a necessidade do povo. Que o Senhor esteja, ó Pai, assumindo o controle, como o Senhor tem o controle de tudo. Que o Senhor possa colocar homens ali que venham realmente atender os desejos e os anseios do teu povo. Ó Deus, e que neste dia seja repreendido todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, de vício, de prostituição, de mágoa, de divisão, de inveja. E que verdadeiramente o seu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas para nos consolar, nos confortar, nos alicerçar e nos direcionar. Ó Deus, e aquela causa, ó Pai, financeira, jurídica, que está demorando a sair, que teu servo e a tua serva, ó Pai, ora para que saia, que o Senhor tome a frente, ó Deus, para desatar esse nó. Ó Deus, obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então esse texto que nós lemos aqui, Romanos 8:28, que diz que sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse texto fala de confiando na soberania de Deus em meio ao sofrimento. Eu viajei muito de navio, né? E eu tive algumas viagens que eu achava que não ia ter fim. Viagem cansativa, exaustiva demais. Eu lembro de uma viagem que nós fizemos, eu acho que foi em 93, indo para
viajando pela costa, o litoral brasileiro. O navio pegou fogo em viagem no mar. E eu era do CAV e eu corri lá. Inclusive o eletricista lá da Brava era o Aldo, o pastor Aldo, Assembleia de Deus ali de Nilópolis. Eles servíamos juntos no mesmo navio. Ele já tinha dado os primeiros combates, água dentro da Bravo, era praça de máquinas onde tinha os geradores elétricos. E nós entramos ali de madrugada para combater aquele incêndio. E outro grande incêndio que nós tivemos no navio foi quando o navio atracou em Maceió. E eu era filho da terra, eu ia para Recife visitar minha família, mas quando eu saí do navio, na época, eu escutei no Boca de Ferro, o Belmonte, isso não é um exercício, incêndio. E voltei correndo, eu era do Reparo 1, líder do Reparo 1, voltei correndo para a gente combater o incêndio. Então eram viagens assim que aconteciam, mas também a bordo nós fazíamos culto. E louvado seja Deus por tudo, porque Ele nos garantiu, nos deu segurança. Belmonte deu baixa, entrou no processo de baixa em 96 e eu fui indicado para instrutoria, né? Ser instrutor da Marinha, fiquei muitos anos como professor, instrutor. Então ali eu tinha certeza e tive que Deus tinha o controle de tudo e que tudo contribuiu. Essa carta aos Romanos foi escrita por Paulo por volta do ano 57 ali depois de Cristo, numa época de grande perseguição aos cristãos pelo Império Romano. Os cristãos enfrentavam não só o desprezo social, mas também o risco de prisão, tortura e morte. Então Paulo, ele escreve para uma igreja que era composta por judeus e gentios. Ele enfatizava a doutrina da justificação pela fé e a esperança na soberania de Deus. E aqui no capítulo 8 ele aborda a vida no Espírito. Ele aborda a liberdade dos filhos de Deus e a garantia de que nada poderá separá-los do amor de Deus. E é nesse contexto que revela que a mensagem de Romanos 28 é uma âncora de esperança para os crentes que enfrentam dificuldades extremas. Enfrentaram, continuam enfrentando e continuarão e enfrentarão. Então Deus sabe pelo que você está passando. Você não está lutando uma guerra isolada. Deus está contigo. E é no momento certo que chega a vitória. É no momento exato que a vitória chega. A vida é uma batalha constante. Creia nisso. Então existem alguns pontos nesse versículo aqui. Primeiro ponto é a soberania de Deus. Deus é soberano. Ele é Senhor de toda a criação e Ele é o Senhor da história. Nada acontece sem o seu conhecimento e permissão. Outra verdade aqui é o bem para os fiéis, para os crentes. O propósito de Deus é o bem daqueles que o amam, mesmo quando não compreendemos os caminhos que Deus usa. Comentei aqui ontem, essa rádio não existiria se eu não tivesse ficado doente, não tivesse feito quimioterapia, ela não existiria. Possivelmente eu não estaria aqui todas as manhãs, segunda a sexta, ao vivo, e todas as noites, às 19 horas, ao vivo também, segunda a sexta. Então, às vezes, nós não compreendemos os caminhos, mas precisamos crer que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E aqui também, nesse versículo, tem a relação com o sofrimento. Deus usa o sofrimento para moldar o caráter, fortalecer a fé e cumprir os seus propósitos eternos. Muitas das vezes nós não queremos passar, na maioria das vezes, ninguém quer sofrer.
Ninguém. Mas Jesus fez uma promessa. Ele fez uma grande revelação. Ele disse: nesse mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, porque assim como eu venci, você também vencerá. Então esse versículo não promete a ausência de sofrimento, mas ele assegura que Deus está ativo e está trabalhando através dele. Simples assim. E a palavra trabalhar é uma metáfora de Deus como um artesão que organiza cuidadosamente cada elemento da vida. Deus organiza cuidadosamente cada momento da minha vida e da sua vida. Em Gênesis 5, versículo 20 diz assim, aliás, Gênesis 50, 20, diz: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou bem. Ou seja, Deus transforma o mal em bem. E Isaías 55, versículo 8 e 9 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Isso significa que a sabedoria de Deus ultrapassa a nossa compreensão. Por mais que nós tenhamos entendimento, a nossa compreensão não é 100% daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E em Efésios, a carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 1, versículo 11, diz: em que também fomos feitos herança, tendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas. Isso significa que Deus tem um propósito soberano em tudo. E Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4 diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Tiago está dizendo aqui que o sofrimento produz maturidade espiritual. Produz maturidade espiritual. E Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17, ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Sabe? E quando a gente olha para a história, a gente lembra, por exemplo, de Joana d'Arc, uma jovem que enfrentou a fogueira pela fé, pela sua fé. Mesmo na morte, a sua convicção na soberania de Deus foi sustentada por ela até o fim. Muitos não sabem disso, mas Joana d'Arc morreu por causa da fé dela. William Wilberforce, um líder na luta contra o tráfico de escravos na Inglaterra. E apesar das dificuldades, ele confiou no propósito soberano de Deus para a transformação social. Quando nós lemos sobre a história dos mártires cristãos, muitos enfrentaram a morte com a esperança de que Deus tinha um propósito superior. Eles testemunharam a soberania divina, mesmo em sofrimento extremo. Nós hoje vivemos momentos em que as pessoas abandonam a Deus por qualquer coisa. Acabou um relacionamento, um emprego, a internet caiu, sabe? E colocam a culpa em Deus. Uma enfermidade também. Deus tem um controle. Então esse versículo nos ensina algumas lições. A primeira lição é a confiança na soberania de Deus. É a primeira lição. Quero mandar um abraço para o meu amigo Ademir, garotinho. Servimos juntos na Marinha por muitos anos. Ele bem mais do que eu, né? Ele serviu na ativa há mais de 40 anos. O garotinho. E
aposentamos juntos, quase juntos aqui na delegacia da Capitania dos Portos em Itajaí. Que o Senhor te abençoe, meu amigo, abençoe sua esposa, Elângela. Abençoe teus passos por onde você andar. E a segunda lição aqui é uma perspectiva eterna. O nosso foco deve estar na esperança das promessas de Deus, que vai além das dores presentes, vai além dos sofrimentos presentes. Lembre-se que o choro dura a noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A terceira lição é a resiliência na tribulação. Precisamos ter certeza que o sofrimento é temporário e é usado por Deus para moldar o caráter e nos preparar para glórias maiores. Simples assim. E não esqueça, viver com propósito. Cada experiência, inclusive as dolorosas, tem um propósito na história de Deus para cada um de nós. Eu lembro quando nós estava na ativa, no navio ou nas organizações militares em terra, a cada 2 anos passava um comando. Tinha comando que era bom, tinha comando que não era tão satisfatório, mas nós tínhamos a certeza que aquilo passaria em 2 anos. Né? Assim é quando nós estamos em meio ao sofrimento. Vai passar. Por quê? Porque Deus está no comando. A última lição aqui é a comunhão com Cristo. Significa confiar na soberania de Deus. Nos conecta, e essa confiança na soberania de Deus nos conecta mais profundamente com Cristo, que também enfrentou sofrimento e enfrentou com fé. Sabe? Nós não enfrentamos sofrimento igual Cristo enfrentou, igual os mártires, os discípulos, apóstolos, os pais da igreja ali no primeiro século. Alguns foram queimados vivos, outros decapitados, outros entregues nas arenas, foram devorados vivos por animais ferozes. Sabe? Nero, por exemplo, foi imperador romano, no ano 66 ali. Ele tocava fogo em cristãos na estaca vivo. E eram muitos cristãos que ele iluminava toda a entrada de Roma com pessoas queimando vivas. Sabe? Isso é a história da igreja. Mas tudo isso contribuiu para que a igreja se mantesse firme até hoje. Então eu quero concluir aqui hoje dizendo que a vida é cheia de tempestades, mas a palavra de Deus nos assegura que Deus trabalha em todas as coisas para o nosso bem. Não importa quão escura esteja a tua noite, quão escuro estejam os teus dias, mas podemos confiar que o sol da justiça de Cristo brilhará novamente. E vamos concluir com esse versículo. Malaquias 4:2 diz: para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação debaixo de suas asas. Que o Senhor te abençoe e continue derramando bênção sobre a sua vida. E tenha um final de semana que se aproxima, alegre, abençoado e próspero. Em nome de Jesus. Graça e paz.